E 5 minutos em Mozarlândia. Está começando a partir de agora mais uma edição de jornalismo da Rádio Trans-Araguaia FM, o programa Microfone Aberto, hoje na apresentação de Carlos Chiripaque e Nilson Alves, hoje dia 5 de julho de 2023. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você confere os fatos locais, estaduais, nacionais e internacionais. O jornalismo de verdade acontece aqui, na Trans-Araguaia FM. O melhor jornalismo é aqui. Com a credibilidade do programa Microfone Aberto. Aqui, a informação na medida certa. Manchetes do dia. Manchetes do dia. O orçamento de 1 bilhão permite conclusão de obras e início de novos investimentos em Goiás. Com impasses, comissão do Senado retoma votação do marco legal das garantias nesta quarta. O que é e como funciona o IPCA, o Índice de Inflação Oficial do Brasil. Deputados aprovam a inclusão da PGE no Conselho Administrativo Tributário em Goiás. Essas e outras notícias, o giro dos repórteres, as informações locais estarão em destaque nesta edição do programa Microfone Aberto, nesta quarta-feira, e também um bate-papo, uma conversa, uma entrevista aqui com o Dr. Ricardo Ramos Nogueira, delegado da Polícia Civil da cidade de Mozarlândia. Microfone Aberto, jornalismo com responsabilidade. Plantão de polícia. Não houve ocorrência na Polícia Militar de Mozarlândia. Segurança e bons hábitos no trânsito. Que é uma água, doutor? E agora, nas dicas do nosso Sinal Verde. Olá, motorista, uma excelente quarta-feira. Não tem jeito de ficar sem. Só quer eu pego lá. Não, tá de boa. O CTB possui diversas orientações. O artigo 214 define que o pedestre e veículos não motorizados têm preferência na faixa, mesmo que o sinal tenha ficado verde para o... O senhor mandou essa lista aqui lá pro Cidade Alerta? Mostrar de alerta? Não sei. Sim. Sim. Ah, não, é que o... Essa mesma aqui, ó. Tá. É a mesma Mozarlândia Alerta. É porque ele pediu um levantamento, né? Toda vez que qualquer meio jornalístico de comunicação pede uma informação, a gente produz lá e entrega. Ele perguntou e esses são os homicídios ocorridos de março de 2021 até a presente data, porque eu cheguei aqui em março, né? Em maio. Março. É março. Ah, porque aqui no primeiro caso tá escrito maio. Não, é porque o primeiro homicídio, desde que eu cheguei, foi em maio. Mas eu cheguei em março. Ah, tá. Entendeu? Desde que o senhor chegou em maio. Isso. Eu cheguei dia 23 de março aqui na cidade. Aí desde então até agora foram esses casos. O único caso que nós temos pendente é o caso do Marco Jônio. Tá. Mas que está sendo investigado e tá caminhando. Anda. Tá, não chega a estar parado não. Tem chances de ser concluído com sucesso também. Atenção, Tchalita Divina L. Santos, cartão da Caixa. Ana Beatriz de Freitas Queiroz, também cartão da Caixa. Procurar a emissora em horário comercial. Microfone Aberto, sua voz em primeiro lugar. Entrevista. Agora são 11 horas e 10 minutos em Mozarlândia, quarta-feira, dia 5 de julho. Já estamos aqui com o Dr. Ricardo Ramos Nogueira para poder falar um pouquinho sobre os trabalhos, né, da Polícia Civil aqui na nossa cidade. Desde março de 2021, o Dr. Ricardo Ramos vem trabalhando aqui na nossa cidade. Já tem vários homicídios resolvidos e ele está aqui para nos contar como foi, como não foi, quantos homicídios, qual deles que foi mais difícil, enfim, e o que também... tem alguns em andamento, como está em sigilo, ele não pode falar sobre o que está em andamento. Mas vamos falar do que já foi resolvido, né, desde a vinda dele aqui para a nossa cidade. Doutor Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. Doutor Ricardo, o senhor chegou em março de 2021. De lá para cá foram resolvidos vários crimes, inclusive o senhor fez uma relação dos crimes que foram resolvidos.
E eu achei interessante estar convidando o senhor para vir aqui e estar falando um pouquinho deles e também falar sobre o trabalho da Polícia Militar. Quais desses aqui 10, não sei se o senhor quer começar a falar um pouquinho de cada um, ou começar do mais difícil para o mais fácil? Não, a gente pode falar por ordem cronológica. Tá. Acho que é mais fácil. Ok. Acho que é mais fácil. O primeiro homicídio que eu peguei aqui foram com 2 meses que eu estava aqui, pouco tempo de polícia, que foi o Valmi, que o apelido dele era Demi, que ele foi encontrado por um vizinho, já em óbito, com um ferimento no peito. Ele estava em óbito dentro de sua própria casa. Esse homicídio deu um pouco de trabalho. A gente teve que investigar, usar câmera e etc, para a gente encontrar quem é que tinha feito isso. Nós prendemos o investigado, que na época foi o Adriel, inclusive já foi condenado, ele já recebeu a pena dele de 12 anos de reclusão por esse homicídio, então ele já é condenado pela comarca de Mozarlândia, e a gente encontrou ele em São José dos Bandeirantes. A gente conseguiu levantar na época que ele estava foragido para aquela região, e a gente foi lá, ficou lá quase um dia inteiro, até que a gente conseguiu encontrar. Ele invadia a casa de temporada, porque lá as pessoas quase não ficam fora da temporada lá. O que ele fazia? Ele arrombava as casas e dormia dentro da casa. Então encontrá-lo foi de uma tarefa bastante difícil, porque ele estava numa casa invadida. Nós ficamos o dia inteiro levantando informações e aí no final do dia a gente conseguiu cooperação também de todo mundo, né? Ah, não, claro, que a gente pergunta para um, pergunta para o outro, aí vai obtendo as informações e a gente vai extraindo o que é verdadeiro, o que não é. Mas foi um caso complexo, ele confessou que matou a vítima, ele disse que era um amigo dele, mas que eles começaram a se desentender e que essa vítima, o Valmi, tinha armado algumas situações para que terceiros pudessem matá-lo. Por exemplo, o Valmi inventava, de acordo com o suspeito, inventava uma história de que o suspeito teria mexido com a mulher do outro cara, para ver se um outro cara fazia algum mal para ele. E quando ele viu isso acontecendo constantemente, ele decidiu ceifar a vida do Valmi. Esse foi o nosso primeiro caso, foi um caso realmente complexo de investigação, envolveu vários meios de investigação, fora o encontrar o próprio investigado, que deu bastante trabalho, porque ele fugiu da comarca e se escondia em casas de terceiros não conexos com ele. Ele invadia uma casa e lá ele ficava dormindo. Então, esse deu bastante trabalho. Esse foi o primeiro caso que nós tivemos aqui. E isso eu percebo, parece que está se tornando até uma rotina desses criminosos ir para esses lugares onde tem pouco movimento, né? Porque ele sabe que em local dessa forma, principalmente uma cidade de temporada, como São José dos Bandeirantes, ela é praticamente desértica fora da temporada. A maior parte das casas que lá estão abandonadas. Nós vimos isso na realidade. Eu lembro que a gente foi lá, se eu não me engano, foi em maio, atrás dele. E maio, lá em São José dos Bandeirantes, é completamente... não tem gente na rua. Então ele pensa o seguinte: aqui eu durmo numa casa que não tem conexão comigo, as pessoas não me veem na rua, não me conhecem, a chance de ser denunciado, eu vi fulano aqui que vocês divulgaram a foto, é pequena. É pequena. Só que através de outros métodos a gente conseguiu descobrir que ele estava lá. Nós não sabíamos a casa. Nós fomos para São José dos Bandeirantes ciente de que ele estava na cidade. Mas nós descobrimos onde ele estava e capturamos ele. Foi ele na insistência mesmo. Nós chegamos a ficar quase 12 horas dentro da cidade. Nossa Senhora. Quase 12 horas. E com uma equipe de quantas pessoas? Não, eu e mais 2. Só o senhor? Só. E mais 2? Mais 2. E aí a gente ficou rodando, e ali, vai ali, pergunta daqui, pergunta dali, vai, bate lá, bate cá. Nós chegamos lá, era 5 horas da manhã, nós saímos de lá às 5 horas da tarde. E com foto, mostrando pro pessoal, você já tinha também, visto, mas tudo? Também muitas vezes a gente ficava receoso de mostrar a foto, porque alguém podia falar, não conheço não, e ligar pra ele. Sim. Então que acaba fazendo amizade, né? Que a gente sabia que ele estava lá, só não sabia onde. Mas no final das contas nós conseguimos encontrar ele escondido dentro de uma casa, que não tinha conexão com ele, era uma casa que ele tinha invadido. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. O segundo já foi resolvido aqui, essas datas que o senhor colocou na lista. Não sei se o senhor chegou a divulgar nas redes sociais em algum lugar. Não. Mas aqui o senhor colocou as datas, né? Esse primeiro homicídio foi resolvido em maio. Isso. Aí o próximo foi em agosto. Como foi esse em agosto? Esse homicídio foi num final de semana. E foi logo assim, bem cedo. Foi por volta de entre 5 e 6 da manhã, se eu não me engano. Tinha tido uma discussão numa casa de festas, minutos antes. E o indivíduo foi em casa, pegou uma arma e seguiu o carro
do desafeto dele que tinha ocorrido a discussão. E aí ele foi para atirar nesse desafeto, num bar ali perto do setor Amaro e Torres. E aí um outro indivíduo falou assim, não, cara, não precisa disso, deixa disso e tal, e o cara foi e atirou nele, a queima-roupa. Um tiro, pegou no coração, o indivíduo morreu na hora, mas na verdade a vítima não era o alvo do atirador. A vítima era só uma pessoa que estava acompanhando quem o atirador realmente queria matar. Tanto que ele atira na vítima, a vítima cai falecida de imediato, e ele vai e atira contra o outro, a real pessoa que ele queria acertar. Só que aí o cara correu e ele não acerta. Tanto que o atirador, neste caso aqui, que está preso... homicídio e uma tentativa. Exatamente. Ele responde por homicídio e tentativa de homicídio. Nesse caso, 3 indivíduos foram presos. 2 estão respondendo em liberdade e 1 está preso, que é o efetivo atirador. Tá. Ele estava acompanhado de 2 pessoas no carro, que foram, na verdade, as pessoas que estavam envolvidas inicialmente na discussão. Essas 2 pessoas estão respondendo em liberdade pelo simples fato que não atiraram. Mas, assim, uma condenação muito certa por ter participação direta. Tá. Foi os causadores da discussão. O atirador não. O atirador já é faccionado, tem inúmeras passagens pela polícia, tráfico de drogas, associação para o tráfico, é indivíduo de alta periculosidade. Esse se encontra ainda preso. Provavelmente vai ser o próximo júri a ser julgado. Entendi. Provavelmente, pelo tempo decorrido e tal, mas provavelmente vai ser o próximo. Esse 1 está preso, 2 foram presos, mas já foram soltos pelo decurso de tempo, mas serão levados a julgamento. 3 por homicídio e tentativa, né? Estão podendo ficar em liberdade porque tem carteira assinada? São, normalmente... É porque assim, eles não foram diretamente os atiradores. Normalmente a justiça, ela pega mais pesado, ela tem um pulso mais firme, como quem efetivamente atirou. Né? Fora que quem efetivamente atirou já tinha outras passagens, é faccionado, Sim. Então obviamente a periculosidade dessa pessoa é maior. Só que esses outros 2 acompanharão o júri do outro, serão indiciados pelos mesmos delitos, talvez com a pena um pouquinho mais leve, por não ter sido efetivamente quem puxou o gatilho, mas vão responder também pelos homicídios. Então são 3 investigados nesse caso. Nesse caso. Esse terceiro homicídio que foi resolvido em outubro de 2021, o senhor já tinha pego um caso que envolvia uma mulher? De homicídio, não. Fora que dos 10 homicídios que ocorreram, esse foi o mais midiático, né? Porque nessa relação que o senhor trouxe aqui, né, de 10 homicídios resolvidos, é a única. É a única. Mulher é a única. da lista. É a única Isso mulher. me chamou a atenção. É o único feminicídio que nós tivemos em Mozarlândia nos últimos 2 anos e meio. E também, assim... Não que casos não ocorram de feminicídio na cidade. Por exemplo, eu tenho Mas esse foi efetivamente assassinado. Esses 10 casos aqui são de Mozarlândia. Eu tive um feminicídio em Araguapaz. Solucionado também, o indivíduo também está preso aqui. Então, assim, eu tive um feminicídio também, lá em Araguapaz. Foi um feminicídio doméstico, inclusive, não foi na rua, foi dentro de casa. Esse caso foi solucionado, já foi remetido, esse cara também vai passar por júri e ele está preso aqui em Mozarlândia, ele não está solto. É interessante, nós estávamos comentando aqui, o delegado falou desse assassinato, desse feminicídio lá em Araguapaz. Essa lista de 10 casos é tudo aqui na nossa cidade, entre 2021 e hoje. Exatamente. Tá? Exato. Então é lá de maio de 2021 e até agora, bem atual, para a gente poder trazer para você, população de Mozarlândia, que a Polícia Civil está trabalhando a todo momento, né, doutor Ricardo? Não, a gente não para, não. É o tempo todo. Tem vezes que não para mesmo. Tem vezes que parente de vítima vai lá e quer saber, inclusive nesse último caso do Júlio, né? Parente de vítima muitas vezes queria saber em que pé que estava a investigação. E eu falava, olha, eu não posso te informar nada. Mas nada? Nada, eu não posso te informar nada. Porque se qualquer coisa que eu te falar aqui, você comenta com outro e acaba chegando no ouvido do investigado. E ele vai acabar ouvindo uma coisa que não é para ele ouvir. Então, assim, fique tranquila, nós estamos investigando. A pessoa às vezes fica nervosa pensando assim, mas será que está investigando mesmo? Sim. Será que está tocando? E eu tinha um inquérito já do tamanho de um livro. Eu não podia falar nada, olha, eu não posso te contar. Mas como é que tá? Não posso te falar nada. Fique tranquila, nós estamos caminhando, nós vamos chegar no resultado como nós chegamos. Ela ligou pra gente uma semana antes de eu efetivamente encerrar o caso e prender os dois envolvidos. Então você vê, eu já estava com inquérito imenso, já estava com um monte de meio de prova já estabelecido. Eu já tinha mandado de prisão para os 2, já tinha tempo. Quando ela me ligou. Eu já estava com o caso... Só não dá para fazer o cara escapar, né? Não dá, porque o cara estava foragido, né? O cara, o que foi preso pela morte do Júlio, do último caso, por exemplo, a gente saltou alguns aqui, mas ele estava foragido desde janeiro. E ele vivia no mato. Porque assim,
fica aparecendo assim, nossa, como é que o cara ficou foragido 5 meses? Este indivíduo tinha uma habilidade incomum. Ele simplesmente conseguia dormir no mato. Nós chegamos a estourar um dos lugares que ele estava escondido aqui na área rural de Mozarlândia, que ele estava literalmente dormindo sobre um lençol no chão, o travesseiro dele era um monte de roupa amarrada, e ele estava sobrevivendo de biscoito. Então, sim, um indivíduo desse não é fácil pegar. Tinha vezes que nós estourávamos outro lugar que ele estava se escondendo, que o dono não sabia que ele estava dormindo na varanda da fazenda dele, que quando nós estouramos, ele correu para o meio do mato e dormiu no mato, literalmente no mato. Quando nós pegamos ele, que eu tinha tomado o chinelo dele que nós encontramos, eu falei, como é que você conseguiu ficar no meio do mato? Ele levantou a sola do pé, o pé dele estava com boia. A canela tudo cortado de mato. Tem indivíduos que têm uma complexibilidade de captura muito maior. Este, em particular, foi muito difícil pegá-lo. Que nem aquele... Como é que é o nome daquele um que foi procurado por tempos e tempos? É exatamente este. É o Lázaro. O Lázaro. É. O senhor lembra lá do Lázaro? O Lázaro Exatamente, tinha também conhecimentos. Não é incompetência da polícia, não, gente. Tem indivíduos que têm uma habilidade. Além de que tinha alguém ajudando ele também, o Lázaro, na época, né? Por exemplo, esse agora... Aí se torna mais difícil. Mais difícil ainda. Esse agora, por exemplo, que matou o Júlio, ele não é um cara assim que não está introduzido na vida do crime. Ele já tinha passagens por estelionato, receptação e tráfico de drogas, além de o Maria da Penha. Aí ele cometeu outro Maria da Penha. Nós já temos provas de que ele estava cometendo tráfico na cidade, e inclusive agora o homicídio. Então já é um indivíduo introduzido na vida do crime, entendeu? Crescido em Mozarlândia, acostumado com a área rural, e ele sabia que se fosse preso pegaria longos, como vai pegar? Vai pegar uma temporada de muitos e muitos e muitos anos. Então assim, ele sabia que não queria ser preso, mas ele estava se expondo a algumas situações de dormir no chão, não comer, não tomar banho, viver no mato, que era algo assim. Se o Estado faz com ele, a gente até brincou isso lá na delegacia, se o Estado, se ele estivesse sobre as condições do Estado, o Estado fizesse com ele o que ele estava se fazendo, era tortura. Era tortura. Era tortura, porque ele não comia, não tomava banho, vivia no mato, não tinha um travesseiro, não tinha um colchão. Se nós, como Estado, ele, sob a nossa custódia, fizéssemos com ele o que ele estava fazendo com ele mesmo, era tortura. Então, assim, ele foi realmente assim. Se você perguntar qual foi o mais difícil de pegar ele. É ele. E além dos perigos de uma onça, uma cobra... Escorpião, uma aranha. Então, Então, assim, você vê que a disposição dele de não ser pego foi muito grande. Nós tivemos que montar uma operação muito bem feita para efetivamente conseguir capturá-lo. Que o cara, na verdade, não tem vida. O cara tá preso. Não, também, ele assumiu, né? Inclusive, que já estava planejando fugir para o Pará. Vixe, mano. Ele estava tentando juntar o dinheiro para fugir para o Pará. Só que nós estávamos monitorando, e estávamos tentando. Nós chegamos a estourar 3, 4 lugares onde ele estava e quase pegamos. Quase, por questões assim, de minutos. Nós utilizamos tudo quanto é criatividade policial que você puder imaginar para poder pegar. É porque ele realmente era habilidoso, era além do normal. Não era comum. Vamos falar da Lara? Sim. Gabriele? Sim. Esse foi o caso mais emblemático que nós pegamos. Assim, mais de publicidade. Inclusive chegou a passar na Rede Record e na Globo, versão nacional. Meus parentes do Espírito Santo viram essa matéria. Foi o único caso nosso que tomou, acho que uma amplitude de publicidade desse tamanho, mas também assim, é um caso onde o indivíduo se sentiu confortável de pegar uma arma de fogo e disparar contra esse companheiro de 18 anos, com uma criança de menos de 1 ano, no meio de uma praça pública lotada. Nossa. Então, faz sentido a questão da mídia também. Da repercussão foi, que tomou. Foi. Então, assim, o caso da Lara, ele não foi tão complexo, porque o indivíduo foi no meio de todo mundo atirar contra ela. Ele tinha ligação emocional com ela, ele já vinha ameaçando ela, já era do conhecimento de terceiros, e ele foi lá e matou a pessoa no meio de todo mundo. A autoria, a materialidade, foi relativamente tranquilo. Só que ele foge. Ele mata e ele foge. Aquela situação ali foi o seguinte: ele vinha ameaçando ela, porque ela não queria reatar o relacionamento. Ela sabia de que o Lucas Liberato, também já condenado, tá? 25 anos de cadeia. Ele teria supostamente atirado nas costas de uma ex-namorada e deixado ela paraplégica. Eu vou falar supostamente porque esse inquérito nunca foi concluído. Então, isso ela supostamente é atribuído a ele essa conduta. E ela ficou sabendo disso, muito receosa, decidiu se separar dele. Ele não aceitava. Ele não aceitava e ameaçava ela, mas assim, ameaças pesadas, tá? Nós pegamos o celular dela depois do homicídio para ler coisas absurdas. Coisas absurdas. Não vale a pena nem relatar aqui. Mas coisas assim,
brutais, o que ele narrava. E a menina não queria voltar para ele. O que aconteceu no dia do homicídio? Ele viu, através de um amigo alertou ele, de que a Lara apareceu no stories de WhatsApp de um terceiro. Um terceiro, que estava com a Lara nesse dia, sentado na frente da Fruta de Goiás, fez um stories onde a Lara aparecia. Esse cara viu e falou pro Lucas. O Lucas viu e identificou onde ela estava, de frente à praça. O Lucas ameaça ela não botava muita fé na ameaça. Ele botou um revólver que ele tinha no porta-luva, entrou no carro, dirigiu quase 1 hora até aqui, que ele estava trabalhando numa área rural, sentido Crixás. Passa na frente da Fruta de Goiás. Pra conferir se ela estava lá. Ele vê ela lá. Ele contorna o quarteirão e passa de novo. É na segunda vez que ele para o carro, desce o carro já armado. Ela tenta correr, ele fala, não corre não, aproxima e dá 3 tiros, queima a roupa nela. Tudo de frieza, tudo, né? Tudo confesso também, tá? A gente já tinha tudo, mas ele também é réu, confesso. Entendi. Foi lá, confessou, falou que foi isso mesmo. Mas assim, ali é um indivíduo extremamente perigoso para mulheres. Ele entende que ele tem uma posição de superioridade perante a mulher. Se ele voltar a se relacionar com a mulher, a chance dele matar outra é gigantesca. Iminente, né? Completo. É só soltá-lo. Solta ele vai se relacionar com a mulher, ele vai matar outra mulher. É evidente, porque ele entende que ele tem direitos sobre a mulher. A mulher não tem direito à face dele. É muito notório. Ele tem um comportamento completamente sociopata para mulheres. Quando você faz uma oitiva dele, é visível. Não à toa ele pegou 25 anos. Foi 25 anos. A pena máxima, na época que ele cometeu o crime, era 30. Ele pegou 25. Então, quase a pena máxima. Mas se ele, por exemplo, pegou 25, se ele for por bom comportamento... Não, mas assim, ele vai... Não, mas ele vai pagar pelo menos uns 12 fechados. Uns 12 fechados. 12 fechados ele não sai, não. Que aí depois ele pode até pedir uma aí ele vai pro semiaberto, aí ele pode pedir ali as saidinhas, né? E aí efetivamente vai avançando até um livramento condicional. Mas pelo menos uma décadazinha no fechado ele vai ficar ali em Mozarlândia, não vai sair não. Vai ficar amarrado. Infelizmente a família, né, que fica daí prisioneira dele, se ele sair num semiaberto, né? Quem fica prisioneiro se torna... Fora a criança, né? Que a filha da Lara, que tinha menos de 1 ano. Menos de 1 ano. A criança não vai nem poder ter conhecido a mãe, por causa da covardia dele de fazer aquilo ali, pra ele se achar no direito de fazer aquilo ali. Que tristeza, né? Agora, que esperamos que a punição seja exemplar e que ele não tenha oportunidade de fazer isso novamente, né? Sem dúvida. Porque já é investigado por quase fazer isso com um. É o que a gente pede para que quem faz leis no país que mude pelo menos isso, né? Que não saia da cadeia. Já houve uma melhora, né? Porque depois do crime dele, houve uma mudança legal, onde a pena máxima dos delitos no Brasil hoje já foi para 40. Talvez ele não tivesse pego 25. Se essa mudança já tivesse efetiva na época dele. Talvez não fosse 25, que aí aí você avança mais, porque se o limite é maior, você sobe. Sim. Talvez ele tivesse pego o quê? 30, 32? Mas hoje já foi para 40. Tem que endurecer. A pessoa que decide cometer crimes graves nesse nível, ela tem que saber que do mesmo jeito que ela está encerrando a vida da outra pessoa, a vida dela dali para frente não vai ser mais a mesma. Porque então a família da vítima não vai ver mais o parente, mas aí a família do agressor vai ter a disponibilidade de ver ele a hora que quer, ele sai daqui a pouquinho. Aí não vão deixar as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. É um caminho muito perigoso. Caminho perigoso. Eu estava vendo alguma coisa sobre isso. Eram acho que umas 3, 4 pessoas conversando, era um podcast, acho que em São Paulo, e eles falando dessa fazer justiça com as próprias mãos, de assaltar carro, e aí o motorista sair correndo atrás do assaltante, e aí o assaltante cair de moto ou ser atropelado, e de criminoso ele acaba virando vítima. As pessoas decidem fazer isso por não acreditar na justiça, na repercussão da justiça, na força do Estado. Se o Estado não demonstra a sua força, se a polícia não tem legitimidade dada pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, de agir, se os policiais não sentirem segurança, não só legal, mas como embasamento jurídico ali também, né, de agir, eles começam a não agir.
E aí as pessoas sentem assim, mas eu tô sendo assaltada, minha filha tá sendo estuprada, minha mãe tá sendo morta e o Estado não toma providência. Às vezes colocar até a própria vida. Aí a pessoa fala assim, perigo. eu vou fazer justiça. É quando ela decide por conta própria fazer justiça. Aí começa a pessoas que não deveriam morrer acabar morrendo, com vários casos nós já vimos desse tipo. Nossa, fulano foi acusado de estuprar, afinal de contas não tinha nada a ver. Porque quem tem capacidade de investigar e achar quem é correto é o Estado. É a Polícia Civil, é a Polícia Federal, é a Polícia Militar. Somos nós. Quando nós não conseguimos fazer por N circunstâncias e as pessoas agem por conta própria, você só piora. Você só piora. Aí vira justiçamento pessoal, olho por olho, dente por dente, e no final dos contos aí um mata o outro, aí matou meu parente, aí... pronto, descambou. Descambou. Então por isso que a gente tenta ser o máximo efetivo possível. A gente não vai alcançar a justiça divina, até porque nós não pretendemos isso. Mas pelo menos para que a família sinta assim, fez e está pagando. É dentro dos parâmetros legais? Dentro dos parâmetros... Ah, mas não é suficiente. Mas está dentro dos parâmetros legais. Que é o único conforto que acaba tendo. Exatamente. A gente tenta fazer isso, identificar e prender para falar, olha, o que nós do Estado podíamos fazer, nós fizemos. Trazer de volta não dá. Mas pelo menos está aqui, está identificado, foi por isso e está preso. E aí até estamos divulgando hoje, para que até a população de Mozarlândia saiba que todos os homicídios que vieram desde da sua chegada para cá foram resolvidos e estamos aqui passando e explicando um a um para que as pessoas saibam que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Justiça aqui está funcionando, né, doutor? Sim, não, aqui nós conseguimos ter boas parcerias, né? A gente trabalha bem com a Polícia Militar, com a Polícia Penal também. Nós temos muita proximidade com o Ministério Público, que é essencial, porque o defensor da sociedade, juridicamente falando, é o Ministério Público. E nós temos também uma boa relação com o Poder Judiciário. Tudo que a gente pede é analisado com bastante presteza, sempre foi, tanto com a doutora Mariana, que eu convivi mais tempo, né? Tanto atualmente com o doutor Hélios, que é diretor do Fórum da área criminal. Então, assim, ter essas parcerias para que a gente consiga as medidas pleiteadas mais rápido, faz com que a gente chegue aos resultados mais rápido e com mais precisão. Porque quanto mais rápido o dado chega para mim, que eu preciso dele, mais precisão eu vou ter no resultado final. O senhor falou uma palavra que eu acho que é isso que a gente precisa da justiça, mais precisão. Exatamente. Precisa precisão das coisas, né? Foi, que fez, como foi e está lá resolvido e condenado. Esse quarto caso aqui de homicídio do Júlio César da Silva também foi aquele do Itaú, né? E outro caso complexo. Todo mundo pensa, já identifica esse caso lá do Itaú, né? O que acontece? Esse do Júlio César também foi um pouco complexo, porque na verdade foi o único que os homicidas eram menores de idade. O único. Os dois menores que mataram o Júlio César a golpes de faca também já foram condenados à pena máxima prevista para menores de idade, 3 anos para cada um. Ambos estão no Centro de Detenção de Menores de Anápolis, se eu não me engano. Eles estão lá desde um mês depois do homicídio. Nós descobrimos quem é, nós realizamos a apreensão deles, eles foram condenados naquela mesma semana, porque o procedimento... os confessos? Sim. Ambos explicaram por quê. Foi uma discussão que teve naquele mesmo dia, mais cedo, e aí eles mataram ele a facadas na frente do Itaú, mas confesso, tanto que os dois tomaram 3 anos e os dois estão em Anápolis. É a pena máxima prevista para eles. Acho que um tinha 17, outro tinha 16, era alguma coisa assim. Foi o único caso onde os dois eram menores. Eles tinham tido uma discussão com esse Júlio César, naquele mesmo dia à noite, e quando eles viram o cara embora, eles foram lá com a faca e mataram o cara. Só que assim, esse caso foi difícil, porque não tem câmera, não tinha câmera, que pegou essa situação. E esse Júlio César não é da cidade, ele é de Aparecida de Goiânia. Ele estava aqui fazendo um trabalho, e ele aparece esfaqueado na frente do Itaú. Foi complexo. Detalhe, essa briga tinha ocorrido no dia, e quase ninguém viu ela. Nossa! Então foi muito difícil. Achar a autoria desse caso foi muito difícil. E achou por uma testemunha? Achamos por uma mistura de uma testemunha sigilosa com uma imagem que a gente obteve fora do local, mas que passavam eles pelo caminho. Todos os 3? Ou não? Os dois. Os dois. Os dois. Porque a gente via a vítima entrando naquela rua e depois não via a vítima saindo, mas via os dois saindo logo depois. E eles passam correndo. Aí nós começamos a fazer um levantamento, tanto que um deles, inclusive, entrega onde estava a faca. Ele jogou a faca no terreno baldio. Nós conseguimos recuperar a faca utilizada no homicídio do Júlio César. Então esse caso foi fechado também bem rápido, foi um mês, e eu confesso, o objeto apreendido do crime, encaminhado para o Centro de Detenção de Menor.
Bacana. Esse quinto homicídio aqui também foi assassinado à beira da GO 347. Não. Esse Fernando Roberto Teles do Nascimento também foi aqui dentro da cidade. Esse Fernando Roberto tinha tudo para ser complexo, exceto que a câmera pegou. Uhum. Aí facilitou muito. Foi uma discussão, novamente, momentânea. O investigado e a vítima não se conheciam. Foi uma discussão de momento, na hora, só que foi capturado pelas câmeras. E esse Fernando Roberto também não era daqui, ele era paulista. Era motorista de caminhão. Ele transitava por aqui e nesse dia ele estava aqui. Estava embriagado, bebendo com pessoas na frente de uma casa. Chega o investigado, que era funcionário da Enel, não sei se ainda é, e chegou de roupa e tudo. E aí o Fernando Roberto, bêbado, fala assim, não, porque se cortasse minha energia da minha casa, eu cortava o pescoço. A gente nunca vai saber até que nível foi brincadeira, até que nível... Mas assim, evidentemente embriagado. Evidentemente embriagado. O investigado não gostou, discutiu com ele, manda ele embora. Ele levanta para ir embora. No meio do caminho ele vira para trás e fala assim, é o que eu falei isso mesmo, se cortar minha energia eu corto meu pescoço. O investigado se aposta de uma pistola que ele tinha, corre atrás dele e dá 4 tiros a queima-roupa nele. O cara já cai em óbito de imediato. Não foi difícil de resolver, réu confesso. Ele fugiu a princípio para Catalão, se eu não me engano. Só que aí nós já sabíamos que ele estava lá, conversamos com ele e ele falou, não, eu vou me entregar. Ele mesmo voltou. Ele volta no município e se entrega, mas é réu confesso também. Isso também foi mais trabalhoso por questão de que o cara não era daqui, mas foi fácil por causa da questão de ser por câmera. A câmera ajudou muito. Normalmente as câmeras elas acabam ajudando bastante a elucidar os crimes. Esse caso foi 2 semanas. Esse Fernando Roberto, que foi 2 semanas. O carro já estava fechado também. Foi e até teve bastante testemunha na rua, né? Teve. Os caras que estavam sentados bebendo com ele. Pois é. Foi um caso assim, a autoria é bastante simples. Só circunstâncias que foi um cara meio complexo, porque não fazia sentido um cara discutir e matar o outro por causa de uma coisa momentânea. Foi bem fútil na minha visão. Pois bem fútil. Mas, assim, foi solucionado, eu não acompanho mais. Depois que eu mando pro judiciário, eu raramente acompanho. Eu não sei que pé que tá, não. Doutor, vamos lá falar do 6º caso, que foi do Daniel Reis? Este caso também foi bastante complexo. O Daniel, ele atuava em atividades criminosas no município, envolvido com o tráfico de drogas. E o Daniel, ele sumiu. O caso dele, a princípio, foi aberto como investigação por desaparecimento. Ele desapareceu. A moto dele desapareceu, ele desapareceu, ninguém sabia onde que ele estava, ninguém tinha o menor paradeiro dele. Então nós tratávamos como desaparecimento. Nós tentamos rastrear das nossas formas e nada dava fruto. E aí a gente começou a investigar quem podia ter razões de querer a morte do Daniel. O problema é que como o Daniel era envolvido na área de tráfico de drogas, o que não mais te falta nessa área são inimigos. São pessoas interessadas, né? Seja porque você está devendo droga, seja porque alguém está devendo droga para você, seja por questão de domínio de área. É uma coleção de... E ele não conversava isso com a esposa dele. Ele não conversava com a esposa dele. Quando nós chamamos a esposa dele, não sei nada da vida dele nesse aspecto. Ele sai, ele volta, ele sai, ele volta. Não diz para onde foi, não fala nada. Então, foi complexo. Até que um dia, nós recebemos a informação que havia um corpo em avançado estado de decomposição sentido Rubiataba. No caminho Serra da Pimenta ali, né? E aí nós fomos lá verificar em loco. Realmente estava em avançado estado, o que caracterizava que aquele corpo já devia estar ali aproximadamente 1 mês, já estava quase que em fase total esquelética. Sério? Estava bem avançado. Estava em cima de o corpo estava embaixo de um colchão por cima do corpo no meio do mato. A mais ou menos uns 15 metros da beira da estrada. E aí, pelos dados ali, eu já suspeitei que era o Daniel. Pela roupa e tal, imaginei que fosse o Daniel. E aí nós fizemos o exame de arcada dentária, confirmou ser o Daniel. Apreendemos todos os objetos que encontramos no local, roupa, etc. Só que a gente continuou sem nada. Por quê? Eu não sei desde quando aquele corpo estava lá. Não, nós mandamos a perícia e não deu causa da morte. Causa da morte indeterminada. Isso acontece. Você pega um corpo em fase esquelética, a chance de dar causa indeterminada é gigantesca.
Deu causa indeterminada, então nós não sabíamos o meio utilizado para o homicídio dele, quem o havia deixado ali. Ali, obviamente, não tem câmera nenhuma, nos próximos muitos quilômetros, não tem. E assim, e mesmo que tivesse, eu estou procurando que dia e que horário. Pois é. Eu não sei quando ele foi deixado ali. Então, assim, isso foi um grande dificultador. Só que o que acontece? Na época, teve uns assaltos. Uma série de assaltos no mesmo dia, nos pontos de ônibus de funcionários da JBS. Poucos dias antes da morte do sumiço do Daniel. 2 caras de uma moto assaltaram um monte de gente com celular. Um monte. E aí a gente começou a ouvir falar que era o Daniel, junto com outro indivíduo que aqui estava, que era problemático, envolvido com crime patrimonial até em cima, que roubava muito para poder usar droga, viciado em crack. E esse indivíduo sumiu. Dias depois da morte do Daniel, nunca mais vimos ele na cidade. Nós começamos a suspeitar. Começamos a monitorar o paradeiro dele e fomos descobrindo onde que ele estava. Descobrimos primeiro que ele estava em Araguapaz, numa área rural de Araguapaz. E quando nós começamos a sondar, percebi que ele falava assim, não posso falar onde eu estou não, para minha segurança. Não tinha razão dele fazer isso. Nós começamos a suspeitar de que ele estava receoso de que a polícia pudesse ter descoberto qualquer coisa contra ele e tivesse indo atrás dele. E aí de lá ele foi para outro lugar em Araguapaz, de lá ele foi para um centro de internação para usuários de entorpecentes em Goiânia. Nós sabíamos tudo dele, só que eu não tinha nada que pudesse naquele momento ligá-lo. E aí um dia, nós tentamos levantar informações, um dia quando eu fui relatar um inquérito de roubo aqui na cidade, quem que era o detido? Este indivíduo. Eu falei, opa, oportunidade. Trouxe para a delegacia, questionei, perguntei, falei para ele que eu sabia de onde ele tinha ido, com o que ele tinha feito. Até que ele virou e falou assim, não fui eu que matei, mas eu sei quem foi e eu estava no lugar. Eu falei assim, onde que estava? Estava na casa do fulano de tal. Eu não imaginava nem passar na minha cabeça, na casa do fulano de tal. Eu nem sabia que o fulano de tal conhecia o Daniel. E aí só que assim, esse fulano de tal, vamos botar aqui A, B e C para facilitar, né? Esse que nós ouvimos primeiramente, que eu tinha suspeito, era o A. Ele falou que foi na casa do B. E que, inclusive, o C também estava presente. O B e o C já estavam presos, por outras razões. O B estava preso, eu prendi ele por Maria da Penha. Indivíduo problemático, difícil, complicado, adora furtar os outros. E o C, preso por furto. Também cheio de passagem. Então, os dois já estavam presos. Eu mandei trazer os dois para a delegacia. E nós começamos a ouvi-los. Separadamente. Mas o fulano falou, Até que nós chegamos na conclusão da história. O que aconteceu? O Daniel, ele vendia droga pro C. E um dia, o C e o A deviam dinheiro. Vendia pro C e pro A, tá? Deviam dinheiro para ele. O A devia mais de R$2.000. O C devia uns 500. C consertava celulares. Além de furtar as coisas na rua, ele consertava celulares. E o Daniel deixou um celular pro C consertar. E o C demorando a consertar. Aí teve um dia que o Daniel, já irritado com isso, ligou pro C e falou, onde é que você tá? Não, eu tô aqui na casa do B. Ele falou, não tô indo aí pra ver o negócio do celular. Aí chegou lá, isso tem testemunhos que viram, tá? Nós conseguimos outras testemunhas depois. Ele falou que quando chegou lá, ele estava sentado mexendo no celular, disse que o Daniel pegou, tirou um facão da cintura, veio com a lateral do facão e pau nas costas do C. Não. Como é que nós descobrimos isso também? Fazer um adendo. Antes da gente pegar o A, quando ele roubou e foi preso, nós ficamos sabendo dessa lesão nas costas do C, que tinha sido preso por outra razão. Falou assim, o pessoal do presídio ligou, vocês estão sabendo isso aqui? Eu falei, foi lá ver uma marca de facão. E ele falou, foi Daniel. Aí chegou um suspeito sobre cima dele, né? Falei, você fez alguma coisa? Não fiz. Na época ele jurava que não tinha feito. Só que quando o A, que nós pegamos aqui depois, falou que foi o motivo do C na casa do B, aí nós chamamos os dois de novo. Por que a gente deu a facãozada? Ele falou, não, é porque eu tava demorando a montar o celular pra ele. Eu falei, aí tu ficou com raiva dele, né? Fiquei. O que acontece? Eles armaram uma casa, a famosa casa de caboclo. Casinha. Pra ir. O C ligou, combinado com o B e combinado com o A. C ligou para Daniel e falou assim, vem aqui na casa do B buscar que seu celular tá pronto. E ele já tá tudo certinho, combinado entre eles. O que eles combinaram? O C vai ficar no quarto da casa. Quando ele entrar, B vai dar uma paulada na cabeça dele. E depois a gente vê como é que mata ele. Beleza. O C ficou no quarto. E era interessante para todo mundo. B, por ser muito amigo de C. C, porque tava chateado por causa da facãozada nas costas. E A pensou assim, eu tô no lucro. A minha dívida vai morrer de 2 pau, com esse cara. Então todo mundo tinha sua motivação.
O Daniel entra no quarto, o C está mexendo no celular. Não, que eu tô terminando de consertar. O B entra com um pedaço de pau e acerta a cabeça do Daniel. O Daniel cai sobre um colchão no quarto, ele fica em cima do colchão. Tá. E começa a convulsionar. De tão forte a pancada. De tão forte, não. O pedaço de pau que foi usado para bater era aquele para poder bater em peixe, que eles usam para poder tirar escama, já viu? É um porretezinho que eles batem para poder quebrar. Parece tipo um cacetete de madeira. Tá. Mas é um pedaço de madeira concisa, dura. E no Bateu e crânio cai. dele não teve vestígio, nada? Não. Por incrível que pareça, não. Ou cabeça dura. Talvez se tivesse, a gente já tinha, mas não deu, não chegou a fraturar o crânio. Ele começou a convulsionar. Nisso que ele começou a convulsionar, o A, com um tubo de cano de silicone, sabe aqueles caninhos de ar-condicionado pequenininho que usa para pingar a gota? Ele passa em volta do pescoço e enfoca ele. Por isso que não deu o registro da morte. Porque como foi por estrangulamento, por sufocamento, na fase esquelética você não pega. Não pega. Talvez se tivesse mais perto, você perceberia por sinais no pulmão, dá pra ver. Tá. Mas ali não pegou. E aí faz sentido. Quando nós descobrimos que foi desse jeito, nós lembramos que nós encontramos um tubinho de silicone do lado do corpo. Aí batia. Por que eles levaram ele no colchão? Porque quando ele é agredido, é normal que haja a liberação dos músculos. E o Daniel chegou a fazer xixi no colchão. E eles sabiam que podia ter um DNA. Eles levam ele no mesmo colchão e larga lá. Foi por isso, do colchão. Aí nós entendemos por que aquele tubinho de silicone estava lá. Os 3 também são réu confesso, os 3 estão presos. Nossa. Esse caso foi complexo. Um pouco Foi bem complexo. Foi bem complexo. São mais 3 investigados. Doutor Ricardo, o senhor me dá uma licencinha, o prefeito está lá nos ouvindo e está mandando uma mensagem de áudio para nós aqui, ó. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Transaraguaia. Aqui é Walter Aleixo. Estou passando para parabenizar o doutor Ricardo aí, ó, o melhor delegado de Polícia Civil que já esteve em Mozarlândia em todos os tempos de quando eu entendo por gente. É o melhor delegado que já trabalhou e trabalha em Mozarlândia. Doutor Ricardo, parabéns para você e toda a sua equipe. Nota 10. Parabéns. Tá aí. Prefeito Walter Aleixo participando com a gente, elogiando o senhor e toda a sua equipe. Walter Aleixo sempre foi muito generoso com as palavras, né? Ele sempre mostrou reconhecimento pelo nosso serviço. A gente faz porque a gente se voluntariou para fazer, mas claro que receber elogios, receber reconhecimento, principalmente das autoridades públicas, do povo também, é muito importante. A gente sempre fica muito feliz, né? É sempre gratificante a gente saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Então, meu grande abraço ao Walter. O Walter é um grande parceiro nosso. Trabalhar no município de Mozarlândia, tendo o Walter como prefeito, é fácil. Torna as coisas muito mais fáceis. Não tem nada que a gente precisa, que a gente pede lá, que ele dificulta. Sempre foi nosso companheiro. Se nós temos hoje uma caminhonete que foi por intervenção dele, se a gente conseguiu uma reformazinha para deixar aquela delegacia mais bonita, melhor para receber as pessoas, foi com a ajuda dele. Então, assim, trabalhar na segurança pública de Mozarlândia, tendo o Walter como prefeito, na colaboração que ele tem, o reconhecimento é só a cereja do bolo, mas trabalhar com ele é muito fácil. Que bacana, né? Nós como cidadãos, ouvir isso da Polícia Civil, né? Que o prefeito trabalha em acordo, em parceria com o Sim, poder. Não, sempre nos atendeu, sempre foi ouvinte dos nossos pedidos, sempre foi atencioso, sempre foi aberto às nossas ideias. Então, assim, a gente precisa sempre de políticos que tenham boa vontade. Se você tem alguém que tem boa vontade, você já tem meio caminho andado. Então, assim, é notório que o Walter tem extrema boa vontade de fazer melhor, vontade de fazer funcionar. E isso para um policial que quer trabalhar, que quer fazer, se você tem alguém que te apoia, que está do seu lado, que fala assim, não, o que você precisa? O que você acha que é ideal? Que te ouve, você tem meio caminho andado. Eu não saí de Mozarlândia até hoje, apesar de ter tido oportunidades de sair, porque eu estou longe de Goiânia, então você imagina que eu estou aqui há 2 anos e meio. Estou aqui hoje há 2 anos e meio, hoje por escolha. No começo, talvez não fosse, mas hoje eu já recebi convites para sair para Goiânia várias vezes. E eu neguei porque entendo que aqui eu consigo fazer a diferença dentro do meu aspecto de atuação. E tem o apoio. Você tem um MP que é ativo, você tem uma polícia militar que é ativa, você tem uma polícia penal ativa, você tem um judiciário ativo. Quando tudo em volta de você funciona, fica fácil de você funcionar. Com certeza eles devem de ver o senhor da mesma forma, como é bom
ter um delegado e uma polícia civil tão ativa Eu espero na que cidade. sim. Eu espero que sim. Eu quero acredito acreditar que a visão seja a mesma. Mas está tendo, né? Eu quero acreditar. A Polícia Civil está passando, transmitindo isso para a cidade. Eu acredito que sim, né? Tudo funciona, aí é bom. A Cristiane, lá do Império Duarte, ali do bar do Edinho, também parabenizando o trabalho do senhor e também da Polícia Civil aqui na nossa cidade. E grande delegado resolvendo com rapidez os casos. Agradeço o elogio. Doutor Ricardo, vamos lá falar sobre o 7º caso, né? Nós até já são 11 horas e 51 minutos, nós já estamos indo para o 7º caso, não sei nem se dá tempo da gente falar. Eu vou resumir para ficar mais fácil, casos, né? Mas se o senhor quiser voltar amanhã... Não, assim, acredito que assim, os próximos casos aqui não são tão complexos. O do Éder foi uma briga de bar. Uhum. O indivíduo estava lá, foi presente, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, um caso bastante simples, facilmente encerrado. Uhum. O do Samuel Quirino, ele tinha um problema, na verdade, ele não era ele, era a esposa dele, tinha tido um negócio com o investigado. E esse negócio não saiu da forma que era para ter saído. A esposa passa para o Samuel a obrigação de cobrar o investigado os valores que ela entendia que era cabível a ela. Uhum. Esse indivíduo não gostou dessa cobrança, vai lá na casa dele e fala assim: vamos lá que eu vou pegar o dinheiro que eu tenho que te pagar, vamos ali na casa do fulano que ele que vai pegar o dinheiro lá. Daí pra frente ele nunca mais aparece. Um mês depois ele aparece só a fase esquelética lá no caminho para Cocalinho. Lá naquela estrada onde estão fazendo isso. Então assim, já existe mandado de prisão contra o indivíduo, inclusive ele está foragido. Esse não foi pego, tá foragido. Mas assim, tá bem solucionado. O caso que a gente ainda está investigando, até porque é um caso recente, março, né? Nós temos aí 3 para 4 meses apenas do caso. É o caso do Marcos Johnny. Esse não é um caso simples, porque ele foi encontrado com ferimentos de faca, numa área completamente abandonada, onde não tem câmera. Nós rastreamos algumas coisas até um certo ponto, mas não é um caso simples, não. Tá? Mas temos investigações avançadas. Uhum. Temos boas chances de encontrar ainda autoria e materialidade. Não tem crime perfeito. Não tem. Algumas vezes a gente não consegue provar. Uhum. Raramente a polícia não sabe quem é. Algumas vezes a polícia não consegue provar. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu provar. Porque a gente precisa, para condenar uma pessoa, são provas. Ou pelo menos indícios substanciais. Muitas vezes eu falo para você: foi fulano, aqui em off, mas eu não posso acusá-lo. Eu não posso me remeter sabendo que não funciona assim. Uhum. Você precisa ter um mínimo de segurança de se defender de alguma coisa plausível. Uhum. A gente não pode condenar pelo achismo. Até o doutor falou aqui, o falar para você é fictício. Exato. Porque o doutor já, desde lá do início da nossa entrevista, já disse, ele não fala nada para ninguém. Sim. Para que você vê que eu estou contando aqui e não estou falando nomes. Uhum, você vê que a gente usa A, B, C, fulano, investigado. É para evitar de que comprometa até outras investigações futuras. Sim. Eu gostaria de poder relatar cada meio de investigação que a gente usou. As pessoas ficariam impressionadas com coisas que nós já fizemos. Assim, de investigação, de criatividade, de desenvolvimento, de percepção. Só que eu não posso contar, porque é o nosso método de descobrir um amanhã. Então a gente tem o nosso método, a gente sempre resume. O delegado, a polícia nunca fala exatamente que a gente usa, para a gente poder manter a segurança para os próximos. O último caso, que é o caso mais atual, né, que também foi bastante emblemático, é o caso do Júlio César. Eu não conhecia o Júlio César. O César tinha 18 anos, mas parece ser, ele era bem querido aqui na cidade. Quando da notícia da morte dele, foi uma das publicações mais comentadas do Mozarlândia em Alerta. Tinha 200 comentários, um negócio assim, eu fiquei impressionado. Mas aparentemente ele era bem participativo em redes sociais, né? Trabalhava na JBS, era um menino bem novo, morava sozinho naquelas kitnets. E aí quando um dia ele apareceu com 4 disparos, praticamente a queima-roupa, muito próximo. E a gente no começo ele não tinha inimigos. Era um indivíduo que trabalhava, tinha seus amigos, vivia uma vida tranquila, era dentro da igreja, então não tinha inimigos. Só que aí chamou a atenção o fato de que ele tinha participado de uma live na presença de uma menina, e que essa menina tinha um ex extremamente problemático, cheio de passagem criminal, indivíduo envolvido com tráfico de drogas, inclusive com passagem por Maria da Penha. E que inclusive tinha coagido ela usando perfis falsos de Instagram. Então
Então já mostrava ser um indivíduo bastante reticente em cumprir a lei. E foragido há 5 meses, no momento da morte do Júlio, por crimes da Maria da Penha. Aí surgiu, obviamente, a desconfiança. Durante as investigações, a gente percebeu que ele tinha entrado em contato com outro indivíduo no dia da morte da vítima, no mesmo horário praticamente que a live terminou. A live terminou em volta de meia-noite, uns quebradinhos, 1 da manhã, o Júlio vai embora para casa. E naquele mesmo horário ele liga, o homicida, o investigado, ele liga para um outro fulano, no mesmo horário, meio da madrugada. Tinha muita lógica. E com essa pessoa ele fala 3 minutos. Quando nós chegamos nessa pessoa, nós conseguimos aprender com ela 2 armas de fogo e droga. Então a gente já percebeu que ele tinha envolvimento com outros crimes. E aí nós avançamos na investigação, ouvimos várias testemunhas, pedimos várias medidas cautelares ao Poder Judiciário. E aí durante as investigações a gente conseguiu perceber o que aconteceu. Esse investigado, ele já vinha planejando a morte dessa vítima. Não foi uma decisão súbita. Isso tudo provado, tá? O inquérito tem mais de 200 páginas. Mais de 200. Ele já vinha planejando. O que ocorre foi que ele estava elaborando o caminho que ele faria para fugir das câmeras. Ele tinha, inclusive, acesso à foto dos comércios onde tinha as câmeras. Então ele já foi todo encapuzado, de luva e tudo. Detalhe, ele caminha até o local do homicídio com luva. Com luvas calçadas na mão. Não, ele assiste muito filme para não policial, deixar ver a cor dele. Cor da pele. Cor da pele. E anda de cabeça baixada, que negócio. Era justamente para evitar. Só que a gente tem várias características que a gente percebe, né? Que a gente vai extraindo das investigações. E aí a gente entendeu que ele vinha planejando por ciúmes. Ele percebeu, ele já estava sabendo da aproximação desse menino para com a ex dele. Ele deve ter pensado o seguinte: bom, eu tenho 27 anos, passagem por um monte de crime, filho, não sou da igreja dessa pessoa, sou uma pessoa alheia da vida, os quais os parentes dela não são muito chegados em mim, com toda a razão. Inclusive já cometi vários crimes contra essa pessoa. Aí surge um menino de 18 anos, trabalhador, bonito, dedicado, novinho, da igreja. Ele falou: opa, aqui eu vou perder. Mas eu não vou perder. Eu vou usar do que eu sei, que é a violência, para cessar esse invasor do meu território. Então ele já vinha planejando. Nós já temos provas nos autos de que ele já teve acesso a imagens de locais próximos mais de 1 semana antes da morte do Júlio. Então ele já sabia onde ele morava. Ele vinha planejando. Usar a inteligência para o bem, usa para o que ocorreu? No dia lá da live, ele foi a gota d'água. Sim. Foi a gota d'água de nervoso dele. Ele falou assim: não, de hoje não passa não. E aí eu não posso entrar num detalhe específico, que nós sabemos que vai ser exposto depois durante o julgamento dele. Tem um detalhe específico. Ele planeja a morte dele. Quando o Júlio vai para casa, ele vai lá, entra, dá 4 tiros a queima-roupa dele e vai embora caminhando, tranquilamente. A gente não entendia o caminho. Por que ele fez um determinado caminho? O caminho que ele vai é diferente do caminho que ele volta. Ele vai por um caminho. Ele faz uns movimentos na rua que não faz sentido. Ele atravessava de um lado para o outro na rua. Para confundir mesmo. Que não tinha muita lógica. Cada esquina que ele chegava, ele atravessava de um lado para o outro. Só que depois nós entendemos. Ele estava desviando das câmeras. Ele já sabia a posição de cada câmera que tinha. Só que não tinha como invadir de todas, né? A câmera pegava. Então, mas ele tentava sempre ficar longe, sempre distante. Sei. Só que aí nós, com as provas dos autos, está assim amplamente provado que foi por ciúmes, elaborado, premeditado, tudo. Por causa dessa razão, de ciúmes da menina. Esses foram os 10 casos. A gente saber desses tantos homicídios, mas graças a Deus solucionados pela Polícia Civil. Até foi bom o senhor hoje aceitar, foi bem em cima da hora, né? O aceitar o convite, para que as pessoas possam entender como é o trabalho da Polícia Civil. Não é só chegar, perguntar como é que tá, como é que não tá, que a Polícia Civil não vai responder. Mas saibam, tenham confiança e fé que está sendo investigado e o doutor Ricardo está trabalhando. Esse caso do Júlio é um caso emblemático. O meu inquérito tinha mais de 200 páginas quando a família da vítima estava querendo saber. E eu não podia mostrar para eles nenhuma página. Não, se as pessoas soubessem o tanto que nós trabalhamos nesse caso, as pessoas nunca vão saber. Aí, mas às vezes, foi muito. Até acontece, né, doutor Ricardo? Por exemplo, se alguém ali da Polícia Civil, o senhor mesmo, faz um comentário que
pode complicar ou pode atrapalhar, aí depois a família vai complicar. Mas o doutor Ricardo, foi o senhor que falou. Exatamente. Ele fugiu porque o senhor falou. Exatamente. Então, as pessoas precisam só entender e confiar. Confie na Polícia Civil. Exatamente. Confie na Polícia Acho que nossos resultados falam por nós. É? Nós tivemos 10 homicídios. Uhum. Nós solucionamos 9 e 1 está em investigação. Uhum. Com chance de ser solucionado. Né? Então, assim, furto em residência, que aqui tinha muito. Uhum. Quando eu cheguei aqui, gente, era praticamente um por dia. Todo dia alguém lá, a minha casa foi arrombada e furtada. Nós continuamos tendo crime? Temos. Eu não estou falando que eu vou chegar aqui e o crime vai parar de acontecer. Não é Acabou, isso. né? O que nós estamos tentando é reduzir uma quantidade onde as pessoas realmente sintam sensação de segurança. Sim. Hoje a chance de você ter... o último que teve a casa arrombada e levaram coisas dele, nós identificamos o indivíduo, nós fomos atrás do indivíduo, recuperamos parte do objeto e ele foi identificado. O último agora, essa semana. Então a gente tende a identificar e trazer. Só que nesse município tem uma dificuldade maior. As pessoas têm que lembrar que boa parte da população de Mozarlândia não é daqui. Muitos vêm daqui, de outros lugares do Brasil, sem o nosso conhecimento, ficam aqui, trabalham por aqui e vão embora. Às vezes só fica um mês. Esse movimento que ele ficou aqui, se ele cometeu um crime, como é que eu identifico ele? Pois é. É muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso. E a gente mesmo assim identifica, viu? Esse indivíduo dessa semana não é de Goiás, é do Mato Grosso. Os outros que nós pegamos furtando, um era do Maranhão, o outro era do Pará. E mesmo assim nós identificamos. Dá muito mais trabalho. Mas a gente chega... Hoje os níveis de furto aqui na cidade são mínimos. Mínimos. É mínimo. O que eu tinha em um mês lá em 2021, hoje eu tenho um ano. Número de furtos. É nesse nível. É coisa de 10% a menos. Então a gente faz, corre atrás. Nem tudo dá para resolver, né? Nós não somos perfeitos, mas a gente tenta alcançar o limite do que é possível. Doutor Ricardo, chegamos ao final aí da nossa entrevista. Estamos aqui conversando com o doutor Ricardo Ramos Nogueira, ele que é delegado da Polícia Civil aqui da cidade de Mozarlândia. 10 crimes, 9 solucionados, 1 em andamento, já quase aí já resolvido, solucionado. E esperamos que o senhor e a sua equipe, Deus abençoe, que possa resolver todos os crimes para trazer segurança para a gente. Então, muito obrigado. Nós também lhe parabenizamos pelo bom trabalho, excelente trabalho que o senhor vem fazendo e toda a corporação da Polícia Civil, que isso daí não se faz só com um homem, isso se faz com uma equipe. Com certeza. Então, parabéns para toda a corporação da Polícia Civil. Agradeço os elogios, agradeço o próprio agradecimento, reconhecimento. A minha equipe é ótima de trabalhar, nós somos poucos, até pela dinâmica, mas são todos muito esforçados, são todos muito dedicados a alcançar a segurança pública para todo mundo. Agradecer a Polícia Militar, a Polícia Penal, o Judiciário, a MP. Sem eles, realmente, a gente fica sozinho, não tem como avançar. Então, aqui é um trabalho conjunto. Todos nós estamos funcionando bem e é por isso que a segurança, a gente consegue alcançar esse nível de segurança. Legal. Wilson, não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Quero só parabenizar o delegado, toda a equipe da Polícia Civil, Polícia Militar de Mozarlândia, e dizer que as pessoas que estão dando os parabéns à Polícia Civil e Militar de Mozarlândia estão dentro da razão, dentro daquilo que a polícia está trabalhando dentro do município. Obrigado, doutor. Foi um prazer falar com o senhor. Prazer sempre estar aqui. Sempre vocês precisarem, quiserem, estou à disposição. 12:04, essa foi mais uma edição Jornalismo da Rádio Transaraguaia FM, o programa Microfone Aberto, hoje na apresentação, Nilson Alves e Carlos Chiripaga. A todos vocês,